Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz hoje? Tem alguém bonito do seu lado aí? Dá um sorriso para a pessoa então. Atos capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas a uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando ele aos olhos deles. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu vocês o viram ir. E a igreja que será arrebatada diz amém. Pai, santifica mais uma vez o ambiente e prepara o nosso coração. E me dá inspiração, Senhor, como nunca antes. E me ajuda a desenrolar os oráculos sagrados para o seu povo. E a igreja que é soberana diz amém. Tome o seu assento aplaudindo Jesus, porque Ele é tremendo. Eu vou começar a desenhar uma cena, e eu quero que você vá colorindo ela enquanto eu desenho. Eu rabisco e você vai colocando cor nela, amém? Tem uma montanha aqui atrás de mim. Na frente estão homens e mulheres sedentos por ouvir uma palavra divina. Cerca de 500 pessoas. Entre esta montanha e essas 500 pessoas está um homem, numa posição um pouco mais elevada, para que a sua voz possa ser ouvida por toda a multidão. Ele espera o momento exato do dia para que o vento bata na encosta da montanha e leve a voz dele ao ouvido de todos que estão presentes. Esse homem que está agora olhando, dissertando, pregando e ensinando é o Cristo Redentor. O nome dele é Jesus de Nazaré, filho de Maria e José. Só há uma agravante nesse dia. Pergunte qual? Ele está ressuscitado. O homem que está falando com eles agora está falando de coisas fantásticas e coisas do céu. Em certo momento ele até diz para eles: vocês precisam conhecer um pouquinho mais de coisas do céu. E as 500 pessoas que estão olhando, estão ouvindo, não estão acreditando no que estão vendo e nem no que estão ouvindo. Todo mundo está com o olhar desapercebido, todavia atônitos, fixos estão nele. Um está cotovelando o outro, que cotovela o outro, e estão dizendo: é ele mesmo? E alguém está dizendo: é ele. E no meio do sermão que ele pregou nesse último dia, ele para. E ele dá uma oportunidade única. Ele olha para os discípulos e diz para eles: perguntem para mim alguma coisa. Eu estou indo embora da terra. É a última vez que vocês vão me ver nesse corpo. Perguntem o que quiserem e eu respondo. O dia que eu li esse texto pela primeira vez, me deu uma ira. Porque eu falei: meu Deus, os discípulos podiam perguntar qualquer coisa. Podiam perguntar como era a vida pós-morte. Podiam perguntar por que Moisés não morreu mesmo vendo Deus face a face, se a Bíblia diz que quem vê Deus face a face morre. Poderiam perguntar sobre coisas eternas. Mas quando ele dá a oportunidade para eles perguntarem o que quiserem, olha o que eles perguntam, preste atenção em mim. Senhor, é nesse tempo que Israel vai ser levantado de novo como nação?
É nesse tempo que Roma vai ser expulsa. Aí Jesus levanta a cabeça e diz assim para eles: não vos compete saber o tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e sua própria vontade. Jesus estava dizendo: eu deixo vocês me perguntarem coisas do céu e vocês me perguntam coisas da terra, tendo a chance de saberem coisas transcendentais e metafísicas. Vocês perguntam de coisas desse mundo. Jesus desiste do diálogo. A Bíblia diz que vem uma nuvem, não sei se da esquerda, se da direita, envolve os pés dele. Quando a nuvem envolve os pés dele, ele começa a flutuar no ar. E aqueles que estão fixos olhando para ele começam a observar. Ele vai levantando e eles vão olhando. Eles estão tremendo. Não conseguem respirar direito. E o dia que eu falei com Deus: Senhor, por que eles não perguntaram nada de coisa divina? O Senhor me disse: só tem um jeito de você entender o porquê que eles não perguntaram. Eu disse: como? Se coloque no lugar deles. E eu me transportei para aquele ambiente. É claro que não no corpo, nem no espírito, mas apenas na minha imaginação. Eu me coloquei entre eles, pastor Samuel. E eu descobri por que eles não tinham uma palavra mais forte para perguntar. Eles estavam apavorados. Eles estavam na expectativa de um terror. Na frente deles estava um ex-defunto. Na frente deles está uma espécie de zumbi. Alguém que morreu, foi sepultado, mas que saiu da sepultura e está conversando com eles. Nenhum ser humano suporta ver um milagre desse porte e fica normal. Às vezes nós nos envolvemos com sinais e prodígios, e nós confundimos sinais e prodígios com milagres fantásticos. Sinais são milagres, mas são milagres que qualquer um pode ver, absorver, compreender, explicar e até contar. Mas existem milagres que são aterrorizantes. Exemplo: Moisés atravessando o Mar Vermelho com 2.710.000 almas. Por que é que você acha que do outro lado da margem do mar ninguém canta nenhum hino? Por que você acha que do outro lado da margem está Israel inteiro parado, assistindo o Mar Vermelho, fechando e engolindo todos os soldados e cavalos de Faraó? Pela primeira vez na vida, o Mar Vermelho ficando vermelho, com o sangue dos homens, que explodiu por causa da altura onde eles estavam. Quando as águas se fecham, a pressão da água explode o corpo deles. E o Mar Vermelho fica pintado de vermelho. Ninguém consegue dar um glória a Deus. Eles estão na expectativa de um terror. Quando algo anormal acontece perto de um ser humano, e esse ser humano percebe que isso vem do além, que esse algo anormal vem de um outro mundo que não é esse mundo nosso, ninguém fica normal. Diferente quando alguém conta um testemunho que foi curado da cabeça, ou que o pé endireitou, e a igreja aplaude. Eu estou falando de milagres aterrorizantes. Milagre da aparição de um anjo, por exemplo. É Daniel, um fantástico servo de Deus. Quando ele observa e vê um anjo, a Bíblia diz que Daniel falando: quando eu vi o anjo, faltou vida em mim. Eu caí como morto aos pés dele. É João no Apocalipse dizendo a mesma coisa: eu ouvi uma voz por detrás de mim e virei para ver quem era. Quando eu vi ele, com aquele cabelo branco, olho parecendo chama de fogo, o pé reluzindo como latão que saiu da fornalha, uma roupa branca no corpo e um cinturão de ouro no peito, eu caí como morto aos seus pés. No meio de um milagre, por exemplo, da abertura do Mar Vermelho, quem quebrou o encanto, quem quebrou o terror foi Miriam. E eu acredito que ela não fez como ela queria, porque ela era expansiva. Quando você vê ela discutir com Moisés na Bíblia, ela procurando a mãe para poder cuidar do menino, quando o menino foi jogado nas águas, você percebe que ela era uma mulher atrevida. Até Miriam teve dificuldade quando o mar se fechou. Imagina ela tremendo, enfiando a mão num pandeiro, catando uma mão na sacola, pegando um pandeiro, tirando uma nota musical na perna, com a boca tremendo e dizendo: ei, Israel, só o Senhor é Deus. Eu assisti um milagre fantástico uma vez em Angola, alguns anos atrás, quando eu pregava lá. Deus puxou a minha orelha. Era a primeira vez que eu saía do país. E eu cheguei em outro país, eu disse: vou ensinar esse pessoal aqui a ser pentecostal. Meu Deus, não prestou. Porque os angolanos eram 10 vezes mais pentecostais do que eu. E eu cheguei lá, segura aí, eu cheguei lá e falei assim: vou ensinar esse pessoal a ser crente. Que jeito